Bom dia! Quero dizer que é motivo de alegria poder deixar mais uma reflexão para você que é o nosso amigos, parceiros e colaboradores desta obra missionária. Eu leio sempre sobre a história do nosso amado querido, o apóstolo Paulo, mas hoje eu quero ler sobre o nosso amado Tiago. Por que Tiago? Tiago são 5 livros, meu irmão, são 5 cartas que o apóstolo Tiago ele deixou escrito para eu e você entender. E ele aqui no capítulo 1, a partir do versículo 23, ele fala algo que me chama a atenção, que ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. Foi-se e logo se esqueceu de como era. Olha só. Aí no 25 ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Aí no 26 ele diz algo tremendo. Algo assim que me chama muita atenção, porque aqui é onde está a chave desta reflexão que eu quero deixar para você. Que diz assim, ó, o Tiago 1, 26 e 27, que diz: ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes enganando o seu coração, a religião deste é vã. Olha só, aí no 27 ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visite os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guarde-se da corrupção do mundo. Então aqui fala algo tremendo. Porque eu vi uma frase que sempre eu gosto de ler, de citar ela, porque a citação ela nos faz relembrar. E eu gosto de estar sempre citando para que eu também não venha me esquecer. Que diz que o ser humano ele pode falar o que ele bem quiser, mas ele só vai poder ensinar quando ele prega, né? E aqui nesse versículo 27 que diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a sua fé é vã, não serve para nada. Porque não adianta, meu irmão. Tem uma música circular que, né, ela é gospel, ela é da igreja católica e eu gosto demais, porque a letra quando é boa, é boa. E ela diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Ultimamente a gente vê muitas pessoas dando testemunhos e não testemunhos. O testemunho, meu irmão, para uma pessoa que está fraca, ela vai deixar a pessoa mais fraca ou se desviar ou se afastar da presença de Deus. E é por isso que nós devemos estar sempre atento à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é ela quem exorta. Porque o Pai corrige aquele que ama. E o apóstolo Tiago, ele escrevendo as cartas de Tiago, ele diz: se você diz ser uma pessoa religiosa, mas a sua língua é felina, é uma língua que fala de todo mundo. Gente, nós só temos a língua para falar de Jesus. Porque o ministério do apóstolo Paulo, se você for ver lá em Romanos capítulo 7, do 14 diante, tudo que Paulo queria falar era somente de Jesus. Porque quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus, ela vai viver isso. Ela não liga com a vida de A, com a vida de B, com a vida de C, eles vai prestar conta diante de Deus. Nós só temos que orar para que Deus converta ele. Porque eu conheço um cristão pelas atitudes. São as atitudes desta pessoa quem vai demonstrar quem ela é para mim. Eu sou desse tipo, eu gosto disso. Não é porque uma pessoa chega para mim e diz assim: ah, eu sou crente. Crente todo mundo é. Eu nem gosto dessa palavra, para dizer a verdade. Quando Jesus fala, se refere, seja tu crente. Porque ele ali diz que é crente porque precisa crer, né? Seja tu crente.
mas nós somos chamados para ser servos de Deus. Os servos de Deus, ele dá testemunho. Já o crente não liga, dá testemunho. E os testemunhos são terríveis. E aqui no 27 ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meu amigo, esse texto aqui é riquíssimo. Por quê? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos. Quem são estes órfãos? Para você, né? É uma pergunta. Quem é que está necessitado? Quem é que está em tribulação? A Bíblia aqui ela se refere porque naquele tempo as viúvas, né? As viúvas, elas não tinham o benefício que hoje tem. Então ela vivia à míngua. Quando o marido morria, perdia-se tudo para ela. Então Jesus, ele visita. Deus ama as viúvas e os órfãos. Os órfãos são quem? É quando um pai e uma mãe morrem e fica só uma criança. Então os olhares de Deus para as viúvas que eram naquela época desprezadas, os órfãos também que eram abandonados pelo pai, poderia ser vendido como escravo. Deus olha com prazer. Aí eu pergunto, nos dias de hoje, quem será que são as órfãs? Quem será que são os órfãos e as viúvas que estão abandonados? A gente vê muitos tipos de pessoas abandonadas, pessoal. Nós visitamos, nós vimos pessoas presas em cadeias do vício. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que às vezes essa pessoa nem merece, eu falo sempre isso. Tem pessoas que não merecem o que nós fazemos por ela. Mas essas pessoas precisam de mim e precisam de você. E é por isso que nós estamos nessa obra, contando com você, que é o nosso amigo, os parceiros e colaboradores. E aqui no versículo, ainda para terminar, ele diz: guarda-se da corrupção do mundo. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão corrupto. A corrupção no mundo está tão podre, meu irmão, que as pessoas ultimamente elas não priorizam por vida. Elas não querem ajudar a vida. Nós temos vários líderes religiosos de igrejas grandes. Eles só querem saber do seu salário. Eles não querem cuidar de vida. Antigamente a gente via que os pastores, quando eram convidados para uma igreja, eles não estipulavam valores. Hoje em dia é comércio. E é por isso que o evangelho hoje em dia está se perdendo tanto. Por quê? Porque as pessoas, elas não priorizam o evangelho. Elas querem saber de quê? Elas querem saber de ganhar dinheiro. Mas cuidar de vida são poucos, meu irmão. São poucos. Você vê que quando se abre uma igreja numa rua que é boa, numa rua asfaltada, numa rua nobre, todos os pastores querem ir, porque sabem que vai ter um bom recurso. Quando é para abrir uma igreja dentro de uma favela, meu irmão, você já viu estes homens de nomes em favela visitar igrejas pequenas? Não, eles visitam igrejas grandes, porque eles sabem que o dinheiro vai ser grande para eles. E é por isso, quando chega lá, já vi história de homens pregadores da palavra que chegaram no lugar e não tinham tanto de pessoas que ele queria e eles iam embora, desrespeitando aqueles que estavam lá. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. O apóstolo Paulo, ele fala isso a Timóteo. Porque aquele que quer ser rico, ele não vai passar sem dores. E aqui ele diz assim, ó, e guarda-se das corrupção do mundo. O mundo está corrupto mesmo. As pessoas querem somente ganância. Mas a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Vamos orar para que Deus venha converter essas pessoas que um dia eles falaram: Deus, eu quero apresentar vidas para ti. E hoje em dia eles querem apresentar carro, mansão, viagens para cima e para baixo, os filhos em luxo, carro de luxo, enquanto tantos pobrezinhos estão passando necessidade, passando até fome dentro da casa do Senhor. E esses homens somente andando cada vez mais em coisas riquíssimas, milionários. Acorda, pessoal. Acorda. Olha para a Bíblia, porque a Bíblia ela nos ensina muito, amém?
Senhor Deus poderoso, nesse momento eu quero orar por esta palavra tão forte e edificante, meu Deus. Que nós não possamos olhar para o dinheiro, mas possamos olhar para as vidas que estão precisando de nós, como a tua palavra diz. Quem são? São as viúvas, são os órfãos, são os drogados, são aquelas pessoas que estão presas no pecado, sem poder sair. Essas são as pessoas que o Senhor quer resgatar, porque a tua palavra diz que o Senhor não veio para as pessoas sãs, mas o Senhor veio para as pessoas doentes. E assim como eu era um doente que precisava de ajuda, eis-me aqui para ajudar essas pessoas, Senhor. Me ajuda, nos fortalece, fortalece esse grupo, este projeto tem um sede de vida, para que nós possamos resgatar essas vidas das mãos do inimigo e colocar nas tuas mãos, que é poderosa para fazer. Por isso, desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe.